Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vou fazer hoje aqui uma coisa que andava a adiar desde que dei início aqui a este projeto, este canal de jogos de tabuleiro para o YouTube, que é a plataforma, digamos, dominante e mais abrangente. E é uma coisa que eu tenho andado a adiar, que é o meu top dos 10 jogos preferidos. Porquê que eu tenho andado a adiar isto? Porque para já não consegui. Talvez tenha conseguido mais neste último ano. Sim. Tenho conseguido jogar todos os jogos que queria, mas tenho conseguido alargar isso um pouco mais. E isso é essencial para poder então partilhar alguma coisa que tenha alguma relevância. Ou seja, é preciso experimentar muita coisa até poder ter uma opinião. Para mim, pelo menos. É aquilo que eu acho que é importante. Por vezes até experimentar alguns jogos que à partida nós até achávamos, e eu pessoalmente achava que não iria gostar, mas isso depois pode até trazer novidades, surpresas, e pelo menos há aqui um jogo que vai aparecer nesta lista, que eventualmente não seria alguma coisa que provavelmente seria expectável, pelo menos para mim, antes de ter experimentado, mas depois de ter jogado então ficou a ser um jogo que me traz experiências muito interessantes e daí estar depois no top 10. Isto é claramente uma coisa que é dinâmica, ou seja, o top 10 que eu vou apresentar aqui hoje, provavelmente daqui a um ano não será exatamente o mesmo e eu vou fazer esse tipo de alterações. Provavelmente isto será alguma coisa que eu irei fazer anualmente e de atualizar. E também escolher 10 jogos é realmente muito difícil e ainda por cima ordená-los. Porque muitas vezes nós gostamos de um jogo num certo momento da nossa vida, por vezes depende com quem estamos a jogar, depende do tempo que temos, depende da nossa disponibilidade, da nossa disposição, portanto existem imensas variáveis que vão alterar isto. Portanto, nestes jogos estão todos jogos já que têm pelo menos 2 anos, mais coisa, menos coisa, no mínimo. Ou seja, são jogos que eu já joguei muitas vezes e que já permitiu consolidar isto. Portanto, não haverá aqui muitos jogos novos, pelo menos novos, assim tão recentes quanto isso. E provavelmente esse vai ser um dos critérios, vai ser sempre estar trazer aqui apenas jogos que eu tenha já jogado muitas vezes. Portanto, isso pode ser importante, relevante. Ou seja, são 10 jogos, mas eu fiz também 5 referências. Ou seja, vou fazer sempre aqui 5 menções honrosas que não entraram para o top. Essas não têm ordenação, ou ordenamento, na lista. Por isso, vou referir 5 jogos, e se calhar vai ser o modelo que eu vou adotar sempre. 5 jogos, 5 referências, e depois então o top 10. Então, das 5 referências, um que eu gosto muito é o Village, que na versão francesa é Descendance, mas como não tem independência de texto, portanto é indiferente. Especialmente depois com as expansões que o jogo adiciona, dá-lhe muita rejogabilidade e acho que é muito interessante. Tematicamente também é muito interessante, as sensações que o jogo nos traz, o nível de opções que temos são sempre pertinentes, existe alguma interação entre os jogadores sem ser destrutiva e é um jogo que realmente me remete para a gestão da família e tem esta questão da morte. O jogo lida com a morte, acho que isto é corajoso fazer este tipo de abordagens neste jogo, com este tipo de aspecto, e ficou fantástico. Outra menção honrosa que eu tenho de fazer é ao Tzolk'in. Não entrou para o top 10, mas é um jogo que eu gosto bastante. Estes mecanismos literais de tempo e essa conjugação com o worker placement, com a alocação de trabalhadores, acho que está genial. É um excelente jogo que eu vou jogando sempre regularmente e, apesar de já ter uns anos, embora não seja muitos, continua a ser extremamente relevante. Eu acho que é um excelente jogo. Outra referência é o Gaia Project. Também não entrou para o top 10, mas é um jogo que eu também acho muito interessante. Aqui, esta reimplementação espacial do Terra Mística, acho que está muito bom também. Tem imensas possibilidades, tem aqui motores de produção, tem combinações de ações, tem um sentimento de expansão, de conjugação de tecnologias para aumentar o nosso poder, a nossa produção, as nossas combinações. Eu acho que está muito bom, tem também várias fações, que também é muito interessante, dá também sempre um sentimento de novidade e todas elas são diferentes. Portanto, é um jogo que eu gosto também muito e muito interessante. Outra menção honrosa é ao Imperial. Já falei muitas vezes deste jogo. É um jogo que eu já não jogo há algum tempo, mas gosto muito dele pelas sensações que ele provoca. De facto, força-nos a pensar de uma maneira totalmente diferente em relação a estes jogos. Não é simplesmente expansão territorial, é tudo uma questão de saber manipular, interagir com os outros jogadores e saber tirar o melhor proveito da especulação das dívidas dos países. Isto é interessantíssimo porque eu jogo aqui política, economia,
num sistema de jogo que não é difícil entrar, é relativamente simples até para o tipo de experiência que provoca, mas eu acho que é fantástico mesmo, fantástico. Portanto, por pouco não entrou para o top 10. E, curiosamente, o mesmo autor, outro jogo que também não entrou para o top 10, é o Concordia, aqui com a caixa do Vênus, que eu também acho que é um excelente jogo, média complexidade, que tem também algumas interações entre os jogadores que eu aprecio bastante naquilo que é um sistema de produção e de combinação depois para gerar o máximo de pontos de vitória possível, que tem esta mecânica muito interessante em que as cartas são as nossas ações, mas ao mesmo tempo são os nossos pontuadores. Eu acho que isso está fantástico, está muito bem feito, de modo simples, mas que nos obriga a tomar decisões interessantes, ou seja, decisões também com significado no impacto e com impacto no jogo. Eu acho que isto também é um excelente jogo e por pouco não entrou no top 10. Vamos entrar no top 10 então, e número 10, aquele que supostamente está um pouco desfasado dos outros, é o Western Legends. Eu ainda não sei muito bem porquê, mas eu gosto muito deste jogo. Isto faz lembrar um pouco os American Games, ou Ameritrash, como lhe queiram chamar. Eu prefiro American Games, o termo, em que tem estas interações todas, tem estas narrativas, que neste caso as narrativas intrínsecas ao jogo não são muito interessantes, mas são mais as narrativas entre os jogadores que eles criam depois de jogar o jogo. Acho que isso é giro. E é o facto de ser este sandbox, não é por ter areia na capa, é porque nos dá a liberdade de fazermos o que quisermos no jogo e de fazer algo que tem significado para a narrativa extrínseca, ou seja, a narrativa das jogadas que nós vamos fazer. Ou seja, as histórias que vamos contando, se somos bandidos, se somos os mineiros, se somos os aventureiros que queremos apenas trocar vacas, se queremos combinar tudo, se queremos ser o xerife e prender os bandidos, tudo isto é possível. Um jogo com alguns fatores aleatórios, mas controláveis, que essa aleatoriedade faz sentido dado a imprevisibilidade das coisas que o jogo quer simular. Portanto, eu acho que isto é muito interessante, uma fusão entre os Eurogames e os American Games, com um tema interessante, e um jogo que provavelmente não seria mais surpreendente para quem acompanha o que eu vou partilhando, embora eu fale também muito deste jogo, mas um jogo que eu gosto muito também de jogar, Western Legends número 10. Agora, o número 9, um jogo que eu ainda não fiz review para aqui, mas devia de fazer, que é o Eminent Domain. Aquele que provavelmente é o meu deck builder preferido. Um jogo de expansão espacial, de civilizações com muitas árvores tecnológicas que são aqui os deck builders, ou seja, é o nosso baralho que construímos, é a nossa árvore tecnológica também, com as cartas, que tem domínio de território, de planetas, tem interação entre os jogadores e tem uma coisa que eu gosto bastante neste caso, que é o facto de quando os outros jogadores estão a jogar, no seu turno, que é uma coisa que muitos deck builders têm um problema, é que depois acabam por ser muito solitários. Cada um faz o seu turno e os outros podem estar a ignorar. Aqui não, quando os jogadores estão a fazer o seu turno, nós podemos também fazer ações a seguir as ações que eles estão a fazer. E isso torna logo o jogo distintivo e muito interessante. E depois, como tem imensas expansões, tem imensas coisas, eu ainda nem consegui jogar a última expansão que tem a dimensão política, ou seja, ainda há de ser mais profundo, mais intenso, num jogo que eu adoro, não jogo há muito tempo e gostava de voltar a jogar em breve. Eminent Domain, para mim, provavelmente o meu deck builder, provavelmente não é mesmo, porque é o único deck builder que eu tenho aqui no top 10, salvo erro, depois vamos ver, o meu preferido e um jogo que eu recomendo, se encontrarem isto, acho que é uma aposta segura. Número 8, se calhar é o número 1 para muitas pessoas, é para mim, o Terraforming Mars. Um jogo de combinação de cartas com imensas possibilidades, que dá um sentimento de expansão e de progressão e de imensa produção de coisas e de combinações, com interação entre os jogadores, com um tema interessantíssimo, embora já esteja muito esgotado neste momento, mas quando o jogo saiu não havia assim tantos jogos sobre Marte quanto isso. Agora é quase uma praga marciana. Mas neste momento, e depois com as expansões todas que foram saindo, o jogo está com uma rejogabilidade imensa. O modo Sol também é muito interessante. É um jogo que eu gosto mesmo muito, muito, muito. Pode ser que qualquer dia até compre aqui os componentes para ele ficar mais bonito, mas tenho sempre um problema porque as expansões cabem todas, embora a caixa não esteja muito bem fechada, cabem todas aqui. O que para mim é interessante ter só uma caixa e se é para jogar a solo é transportável e é mais interessante por isso, portanto cabe praticamente tudo aqui. Um jogo que para mim é muito interessante, consegue juntar aqui a narrativa forte do jogo,
sem terem cartas com texto que gerem história. O texto é as habilidades, a narrativa é aquilo que nós estamos a fazer, mais um de narrativa extrínseca. E eu acho que isso está muito bem feito, está muito bem conseguido. A fusão perfeita de um jogo com interação, com sentido de progressão, com significado nas ações que estamos a fazer e que nos dá uma imensa liberdade de criarmos o nosso próprio motor de produção para ajudar a Terra a transformar Marte. E o número 7 é o La Granja. Um jogo também fascinante, e já um Eurogame, digamos que puro e duro, que tem imensas mecânicas, tem draft de dados, tem construção de tabuleiro modular, que é a nossa quinta, tem conversão de bens, tem habilidades especiais que nós podemos combinar com poderes diferenciados, e tudo isso com cartas com múltiplos usos. Tem um domínio de mercado interativo muito interessante, tem a necessidade de fazer logística, que é uma coisa que eu gosto também, nos transportes, e isto tudo combinado, de um jogo bastante condensado, é fantástico. Eu gosto também do tema, gosto da agricultura em jogos, não sei porquê, não sei bem porquê. Acho que vamos encontrar alguns sobre isso aqui no top. E eu acho que isto está realmente fantástico, uma boa conjugação. Tem alguma complexidade já é um jogo complexo, se calhar não é muito fácil de entrar na primeira jogada, só para aí à segunda, terceira é que nós começamos a desbravar o jogo. Portanto, já é um jogo provavelmente com um design mais antigo, embora não seja muito antigo, com estes tons pastéis também, que é uma coisa típica deste tipo de Eurogames, mas um jogo que eu gosto bastante de jogar, é sempre diferente, apesar de podermos ter estratégias pré-definidas, o facto de termos estas cartas com estes múltiplos usos, dão sempre, e o dice drafting também é sempre diferente, torna sempre o jogo uma nova experiência. O número 6 é a minha caixa mais destruída, é o Keyflower, que já tem a caixa toda partida. É um jogo que eu adoro, que é mais um Eurogame com interação aqui nos leilões, em que realmente temos decisões difíceis, se queremos leiloar, se queremos ativar os edifícios, se ativamos os nossos, se ativamos os dos outros, se ativamos os que estão em leilão. É uma coisa realmente muito interessante, sempre diferente, porque os tiles nunca são iguais. Pode ter até algumas situações frustrantes, porque nós podemos interagir aqui diretamente com os outros jogadores, quer seja no leilão ou edifícios dos outros. Com as expansões tem ainda mais coisas, mais possibilidades de pontuar, traz os animais, traz mais contratos, tem a logística que eu também gosto, ou seja, os recursos estão no tabuleiro, não estão em sítios virtuais e nós temos que conjugar bem isso também. E tematicamente acho que também está interessante esta nova configuração dos imigrantes que chegam ao Novo Mundo, aos futuros Estados Unidos, aos Estados da América do Norte, ainda colónias nesta altura. Portanto, eu acho que isto é fantástico, está muito bem feito. Aqui um exemplo de como os meeples podem ser recursos e trabalhadores para ativar ao mesmo tempo, podem ser recursos de leilão e recursos de ativação como um worker placement também aqui alternativo. Portanto, muito bom Keyflower. E o número 6 é o A Feast for Odin, mas só se juntarem os noruegueses. Só assim é que isto fica no ponto. A Feast for Odin, eu acho que é o resultado daquilo que o Uwe Rosenberg tem andado a construir ao longo dos últimos anos com os seus múltiplos jogos de produção e do worker placement. Eu acho que este jogo com expansão acaba por reter muito a essência do que são os jogos dele, e tendo aqui, e também nos jogos como o Patchwork, de colocar as peças e as ativações aqui, isso tem um motor de produção associado a isso, ou seja, as peças que nós colocamos no tabuleiro para tapar e libertar áreas, tal como os trabalhadores que usamos. E com esta nova expansão o jogo vai ficar muito mais equilibrado, vários caminhos para a vitória, várias possibilidades de vencermos no jogo, combinando as produções, combinando os raids, os ataques, os animais, a agricultura, o que quisermos. E as coisas até têm um sentido temático que eu acho que fazem... Tem lógica, por exemplo, também tem dados quando existe incerteza naquilo que estamos a fazer na caça ou nos ataques, acho que isso faz sentido. Depois tem parte que já não é tão, já é mais determinística, que são os sistemas de produção que o jogo tem, e eu acho que isto está muito bom, muito bom. Eu penso que até é o único Uwe Rosenberg da minha seleção. Podiam aparecer outros, o Agrícola também é muito bom, o Caverna também, Lavra, são todos jogos que eu gosto, mas eu selecionei este porque eu acho que já é o resultado do refinamento de tudo aquilo que foi feito anteriormente por ele. E o número 4 é o Lisboa. Aqui um jogo, é o meu preferido até o momento do Vital Lacerda, mas também ainda não joguei todos, tenho que admitir isso. Portanto, pode muito provavelmente haver alterações na próxima vez que eu fizer este top. Gosto muito do jogo pelo contexto narrativo,
extrínseco também, apesar de haver cartas com a descrição dos eventos e dos momentos que o jogo vai retratando. Um jogo que tem interação entre os jogadores, tem uma série de uma economia com os mecanismos típicos que o Vital Lacerda usa, típicos no sentido de estarem todos interconectados uns com os outros e isso alimentarem o sentimento de imersão no jogo e o tema. E isso é fantástico aqui no Lisboa. Está representado no tabuleiro, na parte urbana da Baixa Pombalina, conjugação dos edifícios com as lojas, com os mercados, com a venda para os portos, com os barcos, com a parte da igreja que dá benefícios, mas depois equilibra com o marquês, que faz os decretos, com o rei que abre os edifícios e que depois dão bónus, as cartas que têm múltiplos usos, consoante o sítio em que colocamos no tabuleiro também liberta habilidades e dá novas possibilidades. O fato de haver uma economia que vai determinando os preços das ações, eu acho que tudo isso está muito bem feito, com uma qualidade de produção incrível. É um jogo que eu uso quase sempre para demonstrar o estado da arte deste tipo de jogos, portanto como um exemplo daquilo que consegue ser feito. Claro que é um jogo bastante dispendioso e que não é acessível a toda a gente e com um nível de complexidade já muito elevado, como quase todos os que eu mostro aqui no Top 10, são jogos já com complexidade média ou média pesada e portanto um exemplo para mim e que tinha que estar neste top. Então, número 4, Troyes, o meu jogo preferido de dados, o exemplo de como nós podemos usar os dados controlando a sua aleatoriedade para dar interesse e novidade ao jogo e rejogabilidade. Com implementação temática, os dados fazem sentido neste contexto, aquilo como eles são usados e com uma arte gráfica já de outra época, mais antiga, mas que eu adoro a presença de mesa disto, não trocava por outra arte gráfica, nem por um Ian O'Toole, não trocava, gosto muito deste aspecto deste jogo, tudo aqui me parece que faz sentido e as decisões são interessantes, é sempre diferente, especialmente se juntarem depois a expansão Ladies of Troyes, porque tem mais cartas de ações, ainda fica melhor. A questão do dado roxo e das torres podem dispensar, mas eu acho que as cartas novas que trazem são essenciais para melhorar ainda a experiência de jogo. E tudo aqui faz sentido, as cartas não são, apesar de estarmos a mover cubos de um lado para o outro e moedas, todas elas têm um significado temático. Ajudam a construir aquilo que eu acho que é um jogo Eurogame económico, de otimização com implementação narrativa também extrínseca, ou seja, nós podemos criar narrativas sobre isto, podemos ignorar, mas podemos criá-las. O jogo dá-nos essa possibilidade. E um jogo que eu acho que é sempre fascinante, já joguei muitas vezes e muitas outras pessoas também gostam de jogar isto comigo. Felizmente tenho um grupo com quem vamos jogando isto e acho que é um jogo que, apesar dos anos, continua sempre fresco e atual. E o número 2 é o Mombasa, o meu preferido dos jogos do Alexander Pfister, embora goste de muitos outros dele, tenho praticamente os jogos todos. Gosto também muito do Maracaibo, gosto do Blackout Hong Kong, gosto do Great Western Trail, gosto de todos esses jogos, mas este sem dúvida é o meu preferido. É provavelmente o jogo mais económico dele, diria que sim. Tem esta interação do tabuleiro fantástico, esta interação entre as maiorias, o planeamento das ações, os encadeamentos, isto, as barras de progressão que também libertam ações e também nos permitem interagir com os jogadores. Eu acho que é fantástico, adoro este jogo, um dos meus preferidos, lá está, número 2, Alexander Pfister, Mombasa, também já falei bastante do jogo, está o tutorial e análise, podem ver depois, adoro este jogo. E o meu preferido é o Brass Birmingham, um jogo que continuamente vai à mesa, é sempre diferente, dá sempre vontade de jogar isto. Quanto mais jogamos, até com pessoas que já dominam o jogo, ainda mais interessante fica, porque é realmente uma luta, tem muita interação entre os jogadores. Tem a questão das cartas que a sua aleatoriedade naquilo que sai nos obriga a ter que adaptar as estratégias, mas permite-nos sempre montar um plano, o que é interessante. E depois temos de estar atentos àquilo que os outros jogadores estão a fazer para tirar daí benefícios e dividendos e isso ajudar a construir o nosso império económico aqui deste período da Revolução Industrial Inglesa. E o jogo tem sempre decisões difíceis, todas as decisões impactam imenso no jogo, têm muito impacto e todas elas parecem que nos custam imenso a tomar porque não tomamos outras em alternativa. E pronto, Brass Birmingham, ainda não experimentei o Brass Lancashire, mas estou curioso para o experimentar também, embora sei que é mais restritivo do que este. Este eu gosto também da liberdade que os jogos dão, de termos liberdade, muito provavelmente
continuarei a gostar mais deste, mas tenho de experimentar também o outro para ver então até que ponto é que combino. Depois posso comparar, até posso fazer um vídeo de comparação entre os dois, que é uma coisa que eu tenho feito aqui numa das rubricas. Mas para já, Brass Birmingham, o meu jogo preferido do momento. Vamos ver então como é que será para o ano, se ele se mantém. E pronto, foram estes os 10 jogos mais 5 que são os meus preferidos do momento. É impossível não falar de todos, ficaram muitos de fora, existem imensos jogos, imensas coisas fantásticas. Facilmente dava para fazer um top de 50 ou de 100 e mesmo dos jogos que eu tenho não os consegui jogar todos, porque vou acumulando, sempre que vejo alguma coisa interessante tento tirar para a ludoteca, quer seja para jogar, quer para analisar o jogo do ponto de vista mais da análise, porque me interessa para questões profissionais, mas é realmente inacreditável. Eu acho que é excelente, mesmo não podendo jogar os meus próprios jogos e tudo aquilo vai saindo, porque é sinal da atividade desta indústria, deste hobby, que nos está constantemente a dar novidades, sempre a dar novos caminhos para explorarmos. Eu acho que isso é fantástico. Eu não tenho problema nenhum em ter jogos por jogar, porque é sinal que tenho coisas novas para descobrir e explorar, e fico muito contente que sempre que estão a sair milhares de jogos, embora não os consigamos, eu não consigo acompanhar tudo, para mim acho que é impossível, mas é muito bom saber isso, é sinal da vivacidade e de que se eu quiser experimentar amanhã, tenho novas coisas para experimentar, e isso acho que dá vontade de continuar no hobby, continuar a explorar este tipo de coisas, e não vejo isso como uma coisa negativa. E pronto, fica aqui o top, fica aqui também à espera dos vossos comentários, das vossas sugestões. Tentem não ser muito ofensivos comigo, a dizer que isto foi horrível, mas podem dizer se não gostarem, obviamente. Mas é aquilo que é a minha opinião. Isto acaba por ser também uma coisa muito subjetiva, e provavelmente daqui a uns meses o top pode não ser exatamente este, porque as coisas vão alterando, e parece-me que uma regularidade anual parece ser uma boa ideia para isto. E pronto, despeço-me, aguardando pelos vossos comentários, agradecendo pela paciência que tiveram em me ouvir, se ouviram até aqui, ou por tudo o que ouviram do vídeo, e fico a aguardar com curiosidade os comentários para depois interagir também convosco e podemos debater sobre jogos, que é aquilo que é quase como um hobby em si mesmo, o debate para além de jogar. Então vá, adeus!